Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos louvar a Deus por mais um dia, agradecer a Deus por esse sábado, amém, queridos? Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia que o Senhor preparou e tem nos preparado para glorificar e para poder exaltar o nome santo dEle. Estamos aqui mais uma vez para consagrar a Deus nosso dia, nosso sábado ao Senhor, amém? Que esse seja um sábado poderoso na sua vida, cheio da presença, cheio da glória, cheio da unção de Deus onde você está, em nome de Jesus, amém? Quero dizer para você que Jesus é a ponte, Ele é a ponte, é Ele que é a ponte para termos o acesso direto ao Pai. E sem Ele nós não podemos ir ao Pai. Nenhum homem pode ir ao Pai, nenhum ser humano pode ir ao Pai se não for através de Jesus. João, capítulo de número 14, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 6, Jesus diz assim: E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus, ele fala algo aqui muito interessante que nós precisamos começar a entender. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E 1 Timóteo, antes de eu já começar a falar da palavra, eu quero ler os dois textos base para essa ministração de hoje, para esse devocional de hoje. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5 e versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo em preço de libração ou redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Só há um só Deus e um só Senhor. E só um mediador entre Deus e os homens. Ninguém tem o poder de promover salvação a não ser Jesus. Ninguém. Ninguém tem o poder de alcançar a salvação a não ser pelo caminho, pela ponte certa, pelo caminho que é Jesus. Quando Jesus fala em João 14, 6, que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus está falando, não tem outro método usado em toda a terra, em toda a eternidade, que leve o homem de volta para Deus. Quando fala aqui de mediador, né? Fala, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. É Jesus e acabou. A palavra mediador significa aquele que fica entre as partes discorrentes para reuni-las em um único acordo. Isto é, essa pessoa tem a função de intermediar divergências e selar a paz. No plano espiritual, o homem havia falhado em todas as alianças firmadas com o Altíssimo. Por isso, a humanidade caminhou, ofendendo a sua santidade e a sua justiça com a conduta pecaminosa. Assim, a distância e a inimizade entre o ser humano e Deus se tornou algo intransportável, ou seja, insuportável, difícil. De tal forma que ele precisou oferecer o seu próprio filho para providenciar uma redenção. Depois da sua morte e da sua ressurreição, o Senhor Jesus se tornou o único mediador que pode aproximar o homem do Altíssimo. Pois somente ele, Jesus, pode agir no pecado e no pecador arrependido. Isso lhes atribui a justiça e ainda intercede ao Pai por sua vida. É como se o Senhor Jesus ficasse entre nós e Deus e colocasse a sua mão nos nossos ombros para restabelecer a nossa comunhão com Deus. Jesus é a ponte. Jesus é a ponte que nos leva de volta para Deus.
relacionado a mediador ou intermediador. Quem tem média? Jesus é aquele que tem média com Deus. Pronto. Eu vou usar essa expressão um pouco mais clara para você entender. Jesus é o único que tem média com Deus o suficiente para levar um homem, um ser humano, de volta para Deus. Por que, pastora, que você está falando isso? Primeiro que a Bíblia diz. Segundo, eu vou dizer, te explicando com as minhas palavras. Segundo a palavra de Deus, só pode ter acesso a Deus quem vê de Deus, ou quem é de Deus. E Jesus, ele é Deus. Ele sempre foi um Deus. Não o Deus soberano, mas ele sempre foi Deus. E a humanidade inteira pecou e a gente vê aí ao longo da Bíblia inúmeras tentativas de reconciliação e de trazer de volta o homem para Deus, e todas elas foram falhas. Por intermédio humano, falha. Pelo meio do sacrifício, falha. Pelo meio da caridade, falha. Sempre foram falhas. Era necessário que alguém morresse por nós. E esse alguém chama-se Jesus. Jesus despojou-se de Deus, vestiu-se de homem e nasceu aqui como um homem comum, um menino, tal, cresceu, e aos seus 30 anos ele recebeu ali a abertura do seu chamado, do seu propósito terreno, que foi de salvação. E dali Jesus começa agora um itinerante ensinando o homem que ele precisa voltar para Deus. E para ele voltar para Deus, ele precisa acreditar que Jesus é o caminho. Jesus chega para os seus discípulos, João capítulo número 14, fala: não turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim, porque na casa de meu pai há muita morada, e eu vou preparar morada, e voltarei para buscar. E quando eu for preparar morada e voltar para buscar, levarei vocês, e vocês estarão comigo. Aí os discípulos de Jesus falou, aí Jesus falou, mas vocês bem sabem para onde eu vou, vocês já sabem o caminho. Jesus falou isso para os discípulos. Aí os discípulos, o Tomé levanta lá e fala assim, nós não sabemos para onde tu vai, como podemos sequer saber o caminho? Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus chega para Tomé e fala essas palavras, eu sou o caminho. E ali, em 1 Timóteo 2, 5 e 6, Paulo dizendo a Timóteo, ele fala, só há um intermediador, um mediador, um que tem média o suficiente para levar o homem de volta para Deus, é Jesus, aquele que morreu e ressuscitou. Ele é o único, o plano da salvação é Jesus. Não tem salvação sem Jesus, não tem mediador em Jesus, não tem intercessor em Jesus, ninguém tem média com Deus suficiente a não ser Jesus. Como Jesus? Tanto é que a base da oração é no nome de Jesus. Quem tem crédito com o Pai é Jesus. Quem sabe das coisas é Jesus. Ele é o mediador, o intermediador, ele é o advogado fiel. Sabe? Tudo é Jesus. E você precisa entender isso nesse dia de hoje, que ele é a ponte. E você precisa colocar essa palavra dentro da sua mente e viver uma vida digna do Filho de Deus. Eu conheci pessoas há um tempo atrás que tinha caridade como meio de salvação. Não, eu sou boa. Obras acrescenta galardão para quem é salvo, mas não traz salvação. Ser bondoso não traz salvação. Você pode ficar com toda a sua bondade do outro lado da margem, olhando para o rio, sabendo que tu tem que atravessar e falando, como que eu vou atravessar se eu não acredito na ponte, se eu não sigo a ponte, se eu não sirvo a ponte? Jesus é a ponte que nos leva de volta para Deus. E quando fala que Jesus é a ponte, quando o Senhor falou comigo a respeito de que ele é a ponte, para você atravessar,
Você precisa viver a vida de Cristo. A ponte é isso. Eu tenho que viver a vida de Cristo. Primeiro, eu acredito em Jesus, porque essa é a base da salvação. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, o que não crê está condenado. A base da condenação é a incredulidade em Jesus, em que Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu por nós, ressuscitou o terceiro dia, está sentado à direita do Pai e vai voltar para nos buscar. A base de alguém ser condenado é a incredulidade no Filho unigênito do Pai. Ele é a ponte. Sabe? Eu vejo muitas pessoas com medo de pregar a verdade. Eu posso orar por todos os apóstolos, nenhum vai me dar salvação. Eu posso querer viver a vida de todos os apóstolos, mas nenhum vai me dar salvação. A salvação, ela só vem por Jesus. Eu sou o mediador. Fui eu que me meti no meio da briga de vocês. Jesus falando isso. Fui eu que me meti no meio da briga de vocês. Fui eu que apaziguei a ira que estava sobre vocês. Em relação ao meu Pai, Jesus diz isso. Fui eu. Sou eu o advogado de vocês. João fala isso. Filhinho, tende no céu um advogado, o justo, Jesus Cristo justo. Falamos sobre isso essa semana, na quarta-feira, que Jesus é o nosso advogado. E eu fico assim, sabe, cheia da presença de Deus quanto a isso. Quando o Senhor fala que Ele é o nosso advogado, que Ele é o caminho, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Tudo tem que passar por Jesus. Tudo tem que ter aprovação de Jesus. Eu falei algo para o Senhor mais cedo, antes de vir aqui ministrar. E eu falei, tá bom, Jesus, vou fazer assim, assim, tá? E aí, quando eu fui tomar uma decisão, Jesus falou assim, não vai não. E ali, ó, Ele é a ponte. O que eu fiz? Não, o Senhor sabe todas as coisas. Vamos lá. É como o Senhor quer, não é como eu quero. Por quê? Porque Jesus é a ponte. Ele é o mediador, Ele que me leva de volta para Deus. E foi Ele quem abriu a porta de volta para Deus para mim. Foi o Senhor. Amém? Foi o Senhor. Então, amados, quando o Senhor fala isso, que não há intermediador ou mediador, tira você da crença humana. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa muito boa. Tem gente que fala assim, né? Eu tenho obras. Deus não está nem para suas obras. Se obras fosse boa, obra salvava. Eu sou uma pessoa caridosa. Ó, o Senhor não está nem para sua caridade. O Senhor quer que você creia no unigênito Filho dele, Jesus Cristo, o justo. Jesus quer que você comece, querido, ó, se posicionar diante do Filho dele e viver uma vida digna do Filho dele, Jesus Cristo, o justo. Talvez você pode falar assim, mas eu oro, eu peço a fulano, a Beltrano, não vai adiantar, não vai. O único que pode apaziguar a briga, né, é Jesus. Ele é a ponte. Se você não está vivendo uma vida digna de Jesus, a partir de hoje comece a viver. Comece a se posicionar agora, no nome de Jesus, vivendo uma vida digna do Filho de Deus, porque Ele é a ponte que te leva de volta para Deus. Em outras palavras, faça média com Jesus. Comece a fazer média com Jesus. Comece a atrair Jesus para perto de você. Comece a adorá-lo, porque quem adora o Filho, adora o Pai. E o Espírito fica muito feliz. Comece a fazer as coisas que Ele gostaria que você fizesse. Ele é a ponte. Tem muitas pessoas do outro lado da margem precisando atravessar e ir de volta para os braços do Pai. Mas está usando métodos supérfluos. E o Senhor está te chamando nesse dia de hoje para você. Passa pela ponte. Jesus é a ponte que te leva de volta para Deus. O viver do homem é Cristo.
e o morrer do homem é lucro. Quem foi que disse isso, pastora? O apóstolo Paulo. Viver é Cristo. Tudo que você faz o que Jesus faria. Por quê? Porque Jesus foi homem, um Deus que se transformou em homem, que se despojou de Deus, se fez homem e se tornou o caminho. É como se Jesus viesse e falasse assim: olha, tem um grande abismo entre você e meu Pai. Alguém precisa se deitar para você atravessar. Eu sou a ponte. Ele fala: eu sou o caminho que leva vocês de volta para Deus. Não tem João, não tem Pedro, não tem Maria, não tem Manuel, não tem nada. Todos eles são falhos. Talvez você está tentando andar por eles, mas eles são falhos. Você vai tentar andar, mas eles não te levam de volta para Deus. Foram pessoas boas? Foram, claro que foram pessoas boas. Todos os nossos irmãos na fé, que hoje muitos adoram, todos foram pessoas muito boas. Se não fossem pessoas boas, não estaria recebendo cultos de adoração. Mas eles são pontes quebradas. Porém, Jesus é uma ponte firme. Ele é a ponte que nos leva de volta para Deus. Quer que a sua vida dê um salto maravilhoso? Passa pela ponte. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o mediador, o intermediador entre Deus e os homens. Quer as coisas? Peça ao Pai, peça ao Espírito Santo que te conduza ao Pai e sela no nome de Jesus. Aí vai dar certo. Espírito Santo, no nome de Jesus, eu entro na presença do Pai, pedindo isso, aquilo, outro. E assim, ó Pai, me conceda essa graça no nome de Jesus. E aí, o que você pede, mediante a sua fé, isso é concedido. Isso é concedido. Então, a ordenança do Senhor para esse dia de hoje, para a sua vida é: Jesus é a ponte que nos leva de volta para Deus. Não adianta você cometer pecado e mais pecado. Mas eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa que oferto bem, sou uma pessoa que abençoa muito bem, mas continua seguindo uma vida bagunçada e aí faz as suas devoções achando que isso vai te levar de volta para Deus. Não. A única coisa que nos leva de volta para Deus é Jesus, pela fé, e uma vez que eu usei a fé e ganhei a salvação, agora pelas obras. Eu tenho que ter obras. No nome de Jesus, eu tenho que ter obras, porque eu ganhei a salvação e eu preciso fazer a manutenção da minha ponte, que é o meu acesso de volta para o Pai. Preciso estar bem com Deus. Eu preciso abrir mão da minha natureza pecaminosa. Eu preciso parar de ser incrédulo. Eu preciso parar de ser idólatra. Eu preciso parar de ser religioso. Eu preciso parar de fofocar, de falar mal do meu irmão. Eu preciso parar de ser malicioso. Eu preciso. Por quê? Porque senão minha ponte cai. Aquela ponte que está me levando de volta para Deus, quando eu for passar, ela não serve mais para mim, porque eu não estou vivendo uma vida digna do Filho de Deus. Jesus é o único que pode nos levar de volta para o Senhor. Mas para isso você tem que reconhecer quem Ele é. Quem é Jesus para você? É só um cara qualquer? É só um profeta que vê a terra? Lembra quando Jesus pergunta, né? Os discípulos de João vêm perguntar: olha, tu és mesmo Cristo? O João quer saber. É tu mesmo Cristo que há de vir e tal? Aí Jesus fala para ele que os cegos veem, os coxos são curados. E aí, enfim. E aí o que acontece? Aí Jesus volta para Pedro e fala assim: e vocês? Vocês quem acha que eu sou? Quem diz que eu sou? Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que havia de vir à terra. Jesus fala para ele: tu és pedra. Quem te revelou foi o Espírito. Não foi o homem que te revelou isso. Foi o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Pai. E tu és pedra. Tu não te chamará mais Pedro, te chamará Pedra, porque sobre ti edificarei a minha igreja. E edificou. Lá em Atos capítulo número 2, na descida do Espírito Santo, quando Pedro se levanta para defender a igreja, que estava sendo difamada, ele ganhou não sei quantas almas ali, e a igreja foi edificada sobre Pedro. Por quê? Porque Pedro reconheceu quem era Jesus. Quem é Jesus para você? Eu sou um profeta? Quem é Jesus? É só uma pessoa boa que veio aqui? Uma pessoa que tem uma história forte? Ou ele é o Filho de Deus?
Se ele é o Filho de Deus, o livre acesso seu está aí no trono do Pai. Se aí você ainda tem dúvida de quem é Jesus, será que Jesus é Deus, o soberano? Será que o Espírito Santo e Jesus é a mesma pessoa? Se você tem dúvida, a ponte está quebrada para você. Você precisa saber quem é Jesus e o que ele representa na sua vida. E aqui o Senhor está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Se ele fala que ele é a verdade, é porque tem muitas mentiras por aí. E eu sou a vida. Se ele fala que ele é a vida, é porque tem muita morte por aí. Quando ele fala que ele é o caminho, então tem muitas vielas, tem muitas bielas, tem muitos becos sem saída aí, que muitos estão se embrenhando aí, achando que é o caminho certo. Eu sou o mediador, o intermediador, eu sou aquele que aparta a briga de Deus e do homem, eu sou aquele que trouxe a paz sobre a humanidade relacionado a Deus, o Pai, e a humanidade caída. Eu, Filho de Deus, desci à terra e resgatei vocês, estou levando de volta para o Pai mediante a fé. Você precisa ter fé. Como está a sua fé? Se esta fé sua é uma fé forte, você precisa provar isso. Porque pela fé você ganha a salvação e pelas obras você mantém a salvação. É tempo de você manter a sua salvação e é tempo de você reconhecer que Jesus é a ponte que te leva de volta para Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe, te guarde, te proteja, te conceda um sábado maravilhoso, um dia maravilhoso, cheio da presença da glória, do poder, da unção do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais um dia, agradecendo ao Senhor, você que está aqui na primeira hora do dia, na madrugada, você que vai ouvir durante o dia aí, em nome de Jesus, que a graça do Pai possa entrar no teu coração, mudar a tua vida, te encher da graça, do poder e da unção. Vamos orar, em nome de Jesus, amém? Ó Deus soberano, Pai de amor, de graça e de misericórdia, Senhor, no nome precioso de Jesus, Pai, eu oro nesse momento por cada vida que me acompanha. Peço ao Teu Santo Espírito, Pai, que revista ela com o poder que vem do alto, que vem da graça. Peço, Senhor, que venha fortalecer da fé. Deus, em nome de Jesus, que a graça do Senhor venha alcançá-los, Pai. Deus, que esse caminho venha ser bem claro na vida de cada um, que eles venham entender que não adianta, Senhor, procurar outros métodos para a salvação, outros meios de salvação. O Senhor é a salvação, e a salvação mediante a fé, e a fé que alcança a salvação, Senhor. E uma vez que alcançamos a salvação, precisamos ter as obras para manter a salvação ativa em nossas vidas, Senhor. Meu Deus, abençoa cada vida nessa hora. Consagra ao Senhor esse dia de hoje, em nome de Jesus. Você que crê, diz amém. Em nome de Jesus. Amém, querido? Shalom.